revelar a Jesús lo que hice cuando el mal mató a mi Señor. Cuánto sentí al saber cuánto Cristo sufría cuando los clavos traspasaron las manos de mi Salvador. Excusas yo busqué para que todo fuese justo. Muchas veces fui justificando mi caer, pero ¿cómo ignorar a alguien que siempre insistía en amarme, protegerme y perdonarme? Aquel que lloraba mucho más que yo por saber que era tan solo aceptarlo a él y venir sin miedo, pues su mano da seguridad, su poder es la fuerza para andar. Y yo no pude resistir ese ser que me da su amor sin condición. Y gracias solo a Cristo encontré un buen abrigo. Hallé mi camino y seguí su corazón. Muchas gracias, mi amigo, por hacerme un nuevo ser. Gracias porque las tinieblas ya no me dominan más. Abrázame y no más, sea por todo mi camino. Sonríeme, Jesús, pues solo así podré vencer. Te amo, Dios. Nós agradecemos à nossa irmã Margarete pela sua linda voz e convidamos sempre que seja possível ela para estar aqui presente no meio de nós. A direção de música quer agradecer a todos e desejar a todos vós um feliz ano de 2012. Obrigado pela vossa atenção e vamos prosseguir os serviços do culto. Muito obrigado.
boas-vindas não só aos que estão aqui presentes, como também aos que nos acompanham através da internet e desejar a todos um bom ano. Para iniciarmos o culto desta manhã, vamos cantar o hino 282, 282. Peço agora aos que puderem, vou-te ajoelharem para orarmos. Graças, Senhor, te damos por todas as bênçãos que tu nos concedeste. Graças, Senhor, também te damos por todas as lutas, Senhor, e vitórias alcançadas neste ano que está agora a terminar. Continua, Senhor, a nos ajudar, Senhor, e a termos no nosso coração o desejo de te seguir cada dia e cada hora da nossa vida. Vem, Senhor, ajudar-nos a nos queremos tornar santos como tu, Senhor, na tua santidade. E, Senhor, este processo que leva toda a nossa vida, Senhor, possa, Senhor, ser cada dia ajudado e buscado por nós. Onde, Senhor, sabes, tu nos dás a liberdade de nós fazermos o que nós queremos. E, Senhor, por isso, que nós possamos querer estar sempre contigo. Que nos possamos fortalecer uns aos outros na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Iremos começar pelas nossas crianças.
Bom dia. Ora bem, a história que hoje vou contar tem duas personagens que vocês conhecem muito bem. Sabem quais são? A maioria de todos nós aqui conhecemos bem essas personagens. Quais são? O lápis e a borracha. Vai ser passado ali e vocês vão olhar para ali. Agora não vão olhar para mim, agora vão olhar para ali, está bem? Qualquer que seja o lápis, uma borracha pode ajudar. Este ainda é o título, esta é a apresentação dos nossos amigos, que é o lápis e a borracha. E agora vamos esperar que eles passem lá em cima. Está bonito o nosso lápis e a nossa borracha, não estão? Então, qualquer que seja o lápis, uma borracha pode ajudar. Era uma vez um lápis. O lápis podia desenhar coisas. O lápis podia escrever palavras e números. Às vezes, o lápis cometia erros. Às vezes, o lápis ficava zangado. Um dia, o lápis encontrou uma borracha. A borracha ajudou o lápis. A borracha apagou o erro que o lápis tinha cometido. A borracha apagou os rabiscos que o lápis zangado fez. O lápis descobriu que a borracha era a sua melhor amiga. Você gostaria de ter um amigo que apagasse os seus erros e os rabiscos? Então, qual é o amigo que nós temos que pode apagar os nossos rabiscos? Jesus! A borracha era amiga do lápis. A borracha apagava os rabiscos do lápis. Agora, o nosso grande amigo que nós podemos ter, que nos apaga todos os nossos erros, quem é? Jesus! Então, nós também éramos como aquele lápis. Como é que nós éramos? Todos nós nascemos no pecado. Então, todos éramos como aquele lápis, negro, cheio de erros, mas, de repente, Deus vê os nossos erros, vê ou não vê? Ele vê os nossos erros e tem um amor tão grande por nós que nos enviou Jesus com uma missão muito especial. Sabem qual era a missão especial de Jesus? Morrer em nosso lugar na cruz. Então Jesus derramou o seu sangue para apagar o quê? Os nossos pecados. Assim, todos os que se arrependem dos pecados e recebem e pedirem perdão dos seus pecados e dos seus erros que nós cometemos, quem é que apaga esses erros? Jesus vem e limpa o nosso coraçãozinho e então apaga todos os erros e ficamos limpinhos e branquinhos como este lápis. Depois de nós termos os erros apagados, o que é que acontece? Então, antes estávamos zangados, estávamos tristes, cometíamos erros, fazíamos coisas erradas, mas passámos a ter uma vida nova com Jesus. Porquê? Porque Ele limpou os nossos erros e nós aceitamos o próprio Jesus. Então, o que é que Ele fez? Ele foi preparar-nos um lugar muito bom. E se nós nunca deixarmos Jesus, que é o nosso maior amigo, Ele também nunca nos deixará. E vocês e os vossos papás e toda a nossa família e os nossos amigos iremos morar com Ele eternamente no céu. E sabe o que é que vamos receber quando chegarmos ao céu? Uma coroa e vamos reinar sempre com Jesus eternamente. É preciso nunca deixarmos o quê? Jesus. Então a Idalina fez aqui, para vocês se lembrarem da história,
os lapinhos para vocês levarem. Então nós tínhamos o quê? Qual é o que representa o preto? O pecado. E depois o vermelho, o que é que aconteceu? Jesus deu a sua vida por nós na cruz. E então, o que é que aconteceu depois de Jesus dar a sua vida na cruz? Nós começámos a ter o nosso coração limpinho, porque pedimos perdão, já podemos pedir perdão dos nossos pecados. E então, vamos ter uma esperança muito grande, não é? De reinar com Jesus lá no céu. Vamos então agora pedir para que Jesus então nos ponha um coração limpinho para o novo ano que vai começar. Vamos fechar os nossos olhinhos e fazer oração? Então vamos todos fechar os olhinhos. Querido Papá que estás nos céus, muito obrigado por mais um ano. Obrigado por estas crianças. Que o Senhor, meu Pai, possa nos limpar de todos os males que nós pudermos cometer ao longo deste ano. Que o Senhor possa fazer no coração destas crianças ser sempre brancas como a neve, brancas como este lápis, meu Pai. E que um dia todos nós que estamos aqui dentro possamos nos encontrar no céu e ganharmos uma coroa, meu Pai, para vivermos felizes eternamente. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora cada um vai levar o seu lapinhos para se lembrar. Eu dou um a cada um. Borrachas. A borracha é o Jesus, tá? As borrachas, porque este lápis também não escreve, Rodrigo. Este lápis é só o símbolo para vocês se lembrarem da historinha. Podem ir para o vosso lugar. Vontade de chorar, vontade de sentir que tenho o teu perdão. Incontrolável vontade de mudar, vontade de viver a vida em retidão. Eu não consigo ter tempo para cumprir o que te prometi ao pé do teu altar. Pequenas dificuldades técnicas.
inexplicável, vontade de chorar, vontade de sentir que tenho teu perdão, incontrolável, vontade de mudar, vontade de viver a vida em retidão. Eu não consigo ter tempo para cumprir o que te prometi ao pé do teu altar. É tão mais fácil se deixar levar, deixar para depois e nunca mais lembrar tantas promessas. Vai-me dar força, segura a minha mão, me ajuda a caminhar na tua direção. Eu reconheço a minha posição, preciso me render e depender de ti. Eu me entrego, Senhor, eu me entrego, Senhor, eu me entrego, Para iniciarmos a meditação desta manhã, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Também em Romanos 13:11, e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Todas as criancinhas e todos que me escutares pelo mundo. Ora, como esta irmã leu, esta jovem, que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto das coisas
que está sobre nós, sobre o povo, espalhado sobre os quatro cantos da terra. Os dias, irmãos, são difíceis, mas o povo precisa despertar. E haverá um despertamento, irmãos. Mas temos que estar preparados e fortalecidos para que esse despertamento seja realmente para nós nos chegarmos mais para Deus. O Senhor Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas vamos ver como o Senhor disse que a sua hora chegou. Vamos lá ver em São João, neste mesmo livro, Evangelho segundo São João, capítulo 13, leiamos no versículo 11. São João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amá-os até ao fim. Portanto, aqui diz que Jesus, sabendo que a sua hora de passar, que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, ele tenha cumprido a sua missão, porque Jesus, antes de deixar o céu, tinha feito um concerto com o Pai de tudo aquilo que ia fazer, de tudo aquilo que ia suceder, para poder assim ser o Cordeiro de Deus ter o pecado do mundo. Ser aquele, como os meninos e as meninas ouviram esta história, de apagar os pecados do mundo. Jesus não é uma borracha, mas é aquele que apaga os nossos pecados. E como Jesus tenha revelado Deus à humanidade, tenha mostrado o seu amor, tenha desfeito as obras do diabo pelo seu amor, pela sua simplicidade, pela sua obediência, em tudo Jesus revelou o caráter do Pai. A sua obra estava chegando ao fim. Ele então amou os discípulos até ao fim e quis dar uma recordação do seu amor, da sua humildade, e então é quando Jesus estabelece a cerimónia chamada do lava-pés. Ele próprio, sendo o Mestre e o Senhor, lavou os pés até do seu inimigo e daquele que também o negou, de todos os discípulos. Portanto, ele depois sentou-se à mesa e disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós sereis meus amigos, se fizeres o que vos mando. Portanto, aqui diz, Jesus, sabendo que era já chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, amou, que estavam no mundo, amá-los até ao fim. Portanto, Jesus ama-nos. Jesus nunca se esquece de nós. Nós é que nos esquecemos no nosso vai e vem desta vida de Deus. Mas Deus, irmãos, é um Deus que nos vê, é um Deus que nos ouve, é um Deus que sente as nossas dores, as nossas aflições. É um Deus que está bem perto de nós. E Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está agora no céu. Ele está aqui no nosso meio, porque Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Mas um dia, visivelmente, nós vamos estar com Ele pela eternidade. Vamos terminar com isso. Será um dia intermédio em que os filhos de Deus estarão para sempre com o Senhor e mais perto de Jesus do que os anjos que nunca pecaram. É o que diz no fim da lição desta semana, de sexta-feira. Portanto, que alto privilégio Deus tem para aqueles que o amam. Então, vamos continuar a ler na palavra do Senhor em Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 21. Daniel 2, 20 e 21. Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 21. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre,
porque dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Portanto, Deus muda as horas dos tempos. O tempo destes homens era a morte. Estavam condenados à morte todos os sábios de Babilônia. Mas Daniel e os seus companheiros oraram a Deus para que não perecessem com os sábios de Babilônia. E Deus ouviu as suas orações. Deus sabia a aflição dos seus servos e Deus queria que os seus servos continuassem a viver e dar testemunho que Ele é um Deus que muda as horas difíceis em fáceis, as aflições, o mau tempo em bom tempo. Ele então louva a Deus. Aqui vemos neste versículo 20: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele há sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Estes servos de Deus e os próprios sábios de Babilônia não foram mortos. Estão a ver? Porque Deus mudou aquela hora difícil, aquela hora de aflição que os servos de Deus estavam a passar e também os outros sábios todos de Babilônia. Também agora lembrando, não tenho aqui apontado, mas podemos ver nos dias de Esther, que é aquele Amã que tinha ido com o rei Mardoqueu, com o rei Assuero, para destruir todos os judeus, mas houve uma mudança do tempo e das horas. Aquele povo que estava marcado para ser morto, não foram mortos, porque Deus interveio para salvar o povo judeu nos dias da rainha Esther e Mardoqueu, seu primo. Portanto, nestes últimos dias, em que também o povo de Deus estará condenado à morte, todos aqueles que têm o sinal de Deus vão ser condenados à morte, e vamos ver que realmente Deus estabeleceu dias, horas, meses, semanas, meses e dias. Deus é um Deus que está sempre a trabalhar em todo o tempo. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós dormimos, mas Deus não dorme, porque Deus não se cansa nem se fadiga. Podemos ler em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas nós encontramos as pessoas muito preocupadas que não têm tempo. Eu encontro essas pessoas e eu digo: olha, eu cá tenho 24 horas por dia. Será que não tem 24 horas por dia? Todos nós temos o mesmo tempo. Temos 24 horas no dia. E há tempo para tudo. As pessoas que estão absorvidas com as coisas deste mundo, vá lá com os prazeres, com o almoço, com o jantar, com todas as coisas, com os estudos, com tudo. E não têm tempo. Eles têm tempo. Mas o tempo não está bem orientado. Porque, como esta jovem ainda há pouco leu, na palavra de Deus em São Mateus, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto das coisas vos serão acrescentadas. Eu, nesta idade já de reformado, já velho, tenho coisas para fazer, muitas coisas às vezes para fazer, que não quero estar na ociosidade. Mas o que sucede?
Eu, em primeiro lugar, vou cantar um hino. Em primeiro lugar, vou ler as meditações matinais. Eu vou orar ao Senhor. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou estudar. E depois vou fazer as outras coisas. E o que fizer, fiz. E o que não fizer, fica para outro dia. Mas já há tempo para tudo, porque quando se faz assim, vamos ver que vamos ter tempo para todas as coisas. E aqui diz, tudo tem o seu tempo. É preciso sabermos realmente reger o tempo. Orientar bem o tempo. Porque todo o nosso tempo perdido, vamos dar contas a Deus. Porque às vezes dormimos demais, às vezes queremos brincar demais, e esse tempo que Deus nos dá, temos que prestar contas a Deus. É a ociosidade que leva muitas vezes ao pecado. Podemos pensar naquela ociosidade de David que levou a um grande pecado. A ociosidade é a forja de Satanás. É melhor, irmãos, estarmos ocupados a nossa mente com o trabalho do que estar a nossa mente na ociosidade. Procuremos, irmãos, reger o tempo. Então, podemos continuar a ler a palavra do Senhor em Gálatas 4:4. Uma epístola que temos estado a estudar durante estes 3 meses. Diz, em Gálatas 4:4. Mas vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Portanto, aqui estamos a ver, vem dos tempos. Mas vem da plenitude dos tempos. Porque Deus tem o seu tempo. Como Jesus disse à Virgem Maria, ainda não é chegada a minha hora. Jesus, sabendo que estava chegada a sua hora. Porque o relógio de Deus nem atrasa nem adianta. O relógio de Deus é um relógio certo. E, portanto, diz, vem da plenitude dos tempos. Quando a terra parece que estava cheia de trevas e que não havia esperança, Deus mandou o seu querido Filho à terra. Aquela luz brilhou nas trevas. Mas, como há dias eu falei, que está no Evangelho, mas ele veio para o que era seu e para os seus, e os seus não receberam. Mas diz que veio segundo a lei, segundo aquela lei da geração e do nascimento. Jesus, então, veio segundo a lei e segundo o tempo que estava determinado que ele ia vir à terra. Podemos ler em São João 5, 28 e 29. Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 28 a 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Portanto, vai vir a hora, essa hora em que os mortos vão ouvir a voz de Deus. Os mortos já não têm, vá lá, os ouvidos, já se fizeram em pó. Mas Deus, que do nada chamou à existência todas as coisas, vai chamá-los do pó da terra. Acordai, acordai. Então a terra lançará os seus mortos. E as pessoas com corpo, com corpóreos, com carne e osso, como desceram à sepultura, saem do túmulo. Os que creram em Cristo ressuscitarão novas criaturas, ressuscitarão num corpo vigoroso, num corpo perfeito, saudio, num corpo incorruptível e imortal, para irem para o céu, porque o Senhor apresentará ao Pai uma igreja gloriosa, não uma igreja cheia de elementos defeituosos, mas pessoas sãs, pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo e então saem do túmulo
com um corpo glorioso, semelhante aos anjos, um corpo que nunca mais morrerão. Portanto, diz que vem a hora vai vir. Essa hora quando o Senhor Jesus descer do céu a esta terra. E então os anjos tocarão as suas trombetas e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas nós nos vamos conhecer uns aos outros, porque as pessoas às vezes dizem, mas com o corpo ressuscitaremos. Como seremos? Seremos diferentes? Não. Serão deixados todos os defeitos no túmulo, mas as pessoas vão se conhecer uns aos outros. Então, podemos continuar a ler no Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Êxodo 20, 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Aqui novamente vemos o tempo. Aqui vemos o dia. Porque o Senhor fez em 6 dias os céus e a terra, ao 7º dia descansou. E o Senhor lembra a cada um de nós, a todas as pessoas de todo o mundo, que têm 6 dias para trabalhar. 6 dias que Deus deu ao homem para ele exercer as suas funções do ganha-pão. Mas o 7º dia, Deus mandou que o homem descanse, porque Deus descansou também das suas obras. Não é que Deus estivesse cansado, porque Deus falou e tudo apareceu. Deus não se cansa nem se fatiga, mas para nos dar o exemplo e para ver a beleza da criação. Portanto, aqui vemos novamente também o tempo. O tempo para nós e o tempo dedicado a Deus. Podemos ler em Apocalipse, capítulo 21, 30. Apocalipse, o fim da Bíblia, capítulo 21, versículo 3 e 4. Apocalipse 21, 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aqui vemos que já não vai haver o tempo de chorar, porque a lei diz que não haverá mais pranto, nem clamor, nem choro, porque haverá o tabernáculo de Deus. O povo de Deus estará nesse tabernáculo, e onde há a presença de Deus não há dor, não há tristeza, não há morte, porque Jesus disse de Lázaro, se Jesus estivesse junto do enfermo de Lázaro, Lázaro não morreria. Porque a presença de Jesus é uma presença de vida, de saúde, de salvação. Vamos ler outro versículo neste mesmo Apocalipse, versículo 25. Apocalipse 21, 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque a lei não haverá noite. Aqui nós temos dia e noite. Desde o princípio fez dia e noite, mas a lei na Nova Jerusalém, nessa cidade celestial em que estará o povo de Deus e Jesus Cristo, a lei não há noite. A lei é um dia perpétuo, é um dia eterno. Sempre os filhos de Deus sentirão a frescura da manhã e longe estará o seu termo. Estão a ver? Aqui nós temos estas facções de dia e de noite, de frio, de calor,
Mas a lei diz que e as portas não se fecharão de dia, porque a lei não haverá noite. Estamos chegando ao fim, vai ser mais 2 versículos. Salmo 90, 12. Salmos, capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Oh, irmãos, se nós pedíssemos realmente a Deus esta sabedoria, como Salomão pediu a Deus, Deus não nega a sabedoria, Deus quer nos dar sabedoria. Podemos ser faltos de entendimento, mas se nos depusermos sobre o seu altar, se cairmos aos pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me entendimento para andar nestes caminhos, para fazer a tua vontade. Oh, Deus não nega bem nenhum àqueles que querem andar na retidão. Ensina-nos a contar os nossos dias. E vamos terminar com um versículo muito bem conhecido, mas que vai condizer com estas coisas. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Que desde pequeninos, se nos lembrássemos das coisas de Deus, de quantos e quantos males seriam evitados na nossa vida. É por isso que aqui diz: lembra-te do teu Criador. Se estas criancinhas crescerem no conhecimento de Deus, nas coisas de Deus, elas vão formar um bom caráter à semelhança de Cristo. Serão realmente uns seguidores de Cristo, uns filhos de Deus para a eternidade. Que Deus nos ajude a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que em primeiro lugar busquemos Deus, o reino de Deus, a sua justiça, porque este mundo passa. O mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus viverá para sempre. Que Deus me ajude a todos os que estás ouvindo, através de todo o mundo, a pormos Deus em primeiro lugar, porque o reino de Deus será um reino eterno e este mundo passará, mas os filhos de Deus viverão para sempre felizes. Que Deus vos abençoe e amém. É um sincero desejo de oração. Amém. Para finalizarmos o culto desta manhã, iremos entoar as estrofes do hino 572, Lar Feliz. Para sempre
Pai do céu, agradecemos, Senhor, as tuas palavras e ajuda-nos para que, em primeiro lugar, busquemos a tua glória, o teu reino, a justiça, e que assim possamos alcançar corações sábios e que, no princípio da nossa vida, os que aprenderam do Senhor Jesus, que estes ensinos possam nos fazer sábios para a salvação. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de harmonia com a tua santa vontade, trabalharmos assim os 6 dias como tu mandas na tua palavra e que no teu santo sábado saibamos descansar conforme a tua santa vontade. Ajuda-nos a não estarmos na ociosidade, mas sermos realmente trabalhadores na tua vinha, levarmos este Evangelho às almas sinceras por toda a parte e todo o lugar que nos rodeia. Fica-se conosco, acompanha-nos às nossas casas durante este santo sábado. Muito obrigado por este ano que nos deixaste chegar até aqui. Pedimos, Senhor, perdão se em alguma coisa te ofendemos uns aos outros e pedimos, Senhor, que nos dês um bom ano na tua santa companhia e que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas cada dia da nossa vida possamos olhar para aquele que morreu na cruz e seguir os seus passos até que possamos vê-lo e viver nessa eternidade feliz. É tudo quanto pedimos e agradecemos tudo no querido amor santo do Senhor Jesus. Amém. Eu já livro da sua casa.